Semanalmente temos aqui no programa a participação dos analistas da plataforma Grão Direto para falar sobre o mercado de grãos. Vamos saber com o Gabriel Souza quais são as tendências para essa semana. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, como é que tá? Tudo em ordem? Tudo em ordem. O que é a notícia essa semana? O que o produtor precisa ficar atento aí sobre os números, especialmente da soja? Bom, vamos lá. A safra americana, né? A gente teve o último relatório na semana passada. A safra realmente está vindo muito bem, o produtor está com uma boa expectativa de produção, né? Até com relação à produção por hectares ali está sendo bem positiva a expectativa. Então isso pode aumentar ainda mais a oferta de grãos mundialmente. É bom a gente se atentar às condições americanas, ao andamento da safra, porque isso pode interferir no nosso preço aqui. A gente viu agora semana passada, após a divulgação do relatório, a gente encerrou a semana aí com uma média de menos 5% das cotações de Chicago. Bom, a gente sempre acompanha aí a evolução da safra americana e dos números da safra americana, e essa previsão é de uma safra maior, e isso aí resulta numa produção maior de grãos, e o preço ao produtor deve permanecer achatado. Gabriel, como é que está a tendência em relação a esses números, especialmente relacionados à safra americana, já que a brasileira ainda não começou, né? É só em setembro que a gente começa o plantio. Exato. Um fator que é muito importante a gente levar em consideração hoje de mercado é que o fator base, né, de economia, oferta e demanda, a demanda não vem aumentando com relação na mesma proporção da produção, né? A produção vem aumentando uma constante muito alta, muito elevada. A gente está considerando aí da safra agora seguinte, né? Um aumento de 8% na produção global e a demanda subindo apenas 2%. Isso gera um gap, né? Gera uma diferença ali muito alta com relação ao consumo e à oferta. Então isso acaba impactando nos preços de uma maneira bem negativa, né? A gente teve todo o rally lá de época de pandemia e tudo mais, depois conflito de Rússia e Ucrânia lá no começo, que acabou puxando o preço mais para cima, mas isso foi com relação a commodity valorizar. Agora a gente está vendo, né, os balanços hoje estão estabilizando com relação às vendas, às exportações. Então é interessante o produtor se atentar a essa condição, né? Se a demanda não aumentar, a gente vai ter sim um cenário ainda negativo. Como é que funciona essa questão aí da oferta e demanda? Porque um consumo tão pequeno, um crescimento de consumo tão pequeno em relação ao crescimento da produção, né? O produtor se preparou para uma demanda que não aconteceu? O que significa isso em números? Bom, com relação à demanda, o que a gente fala assim, teria que aumentar a demanda, né? A gente vê a demanda aumentando quando tem necessidade de aumento de consumo de proteína, quando um país bem estruturado acaba... Um país hoje de primeiro mundo, né, tem um consumo de proteína muito maior, então a gente vê uma crescente de necessidade de alimentos mais proteicos. Isso envolve com relação à ração, por exemplo, para destinar depois para alimento para suíno ou para bovino. Então a gente precisa desse panorama mais geral de investimento até de alguns países para ter essa melhora de condição, para aumentar o volume de proteína no mundo, para aumentar o consumo de proteína, e isso é diretamente relacionado aos grãos, né? Já que boa parte deles é destinada a esse tipo de consumo. Bom, e as exportações brasileiras, importante falar também, porque isso acaba mexendo também com o preço aqui no mercado interno do produtor de soja. Como é que estão esses números? O que eles significam? Bom, nos primeiros sete dias, né, de agosto, a gente viu o Brasil exportando cerca de 2,4 milhões de toneladas, e no acumulado total desde o começo do ano aí, estamos na faixa de 77 milhões de toneladas. É um volume que ainda tem, né, uma crescente. A gente vê, por exemplo, isso eu falei de soja, agora a partir do segundo semestre a gente vai ver, né, um volume muito maior de milho sendo exportado. O milho é muito mais competitivo, né, por conta da safra americana. Os Estados Unidos têm melhores condições para plantio de milho. Inclusive, os Estados Unidos produz só de milho, só de milho os Estados Unidos produz basicamente o que o Brasil inteiro produz de grãos, no geral. Uhum. Então, é uma competitividade muito maior, porém, os Estados Unidos têm um consumo interno de milho muito grande. Então, a oferta dele perante ao mundo acaba sendo reduzida, e isso acaba sendo vantajoso para a gente nesse segundo semestre. Bom, e já que você falou sobre milho, temos aí no Brasil a colheita da segunda safra, chamada safrinha, encerrando. Para o produtor do mercado interno, esses números da safra chegando ainda aí nos armazéns, o que significa? Bom, a colheita segunda safra de milho, né, subiu de 91,3% na semana passada agora para 94,7%, superando, né, a faixa que a gente estava considerando do ano passado de 72%. Então foi
a gente passou agora por um período mais rápido, né, com relação ao período 2023, e isso acaba tendo, né, entrando numa questão mais de logística do Brasil, que a gente tem, né, dificuldade com armazenamento. Rodei semana passada no Goiás, então a gente vê algumas condições que tá complicado nessa questão logística, não só de escoamento, mas também o armazenamento aqui do Brasil é muito complexo. Escoamento também lá no Arco Norte, com os níveis da Amazônia em níveis mais baixos, então isso está interferindo até em questão de prêmios. Então a gente está num cenário muito complexo para milho, né? A gente está numa condição assim de produção elevada e a gente não tem condição de escoamento nem de armazenamento que são coerentes com a nossa realidade aqui hoje. Para a gente encerrar, o conflito Rússia e Ucrânia ainda consegue gerar problemas para a produção de grãos mundial. Como é que está a situação lá e de que forma o que acontece lá no Mar Negro impacta a produção e a situação do produtor brasileiro? Exato, a gente teve recentemente, né, um ataque novamente ao Porto de Odessa, que é um dos principais pontos ali de escoamento para toda a produção da Ucrânia ali para ir para o Mar Negro. E a Ucrânia acaba exportando bastante, né, para países como o Egito ou o resto todo da Europa ali. E isso acaba desgastando ali a relação dos exportadores e também dos importadores, que às vezes precisam desse grão, tem todo o planejamento, questão logística de navios, e eles acabam às vezes tirando um pouco os olhos da originação a partir de lá e podem começar a olhar aqui, por exemplo, o mercado brasileiro, né? Já que a moeda deles ainda está mais fortalecida que a nossa, eles conseguem originar aqui do Brasil. Tem a questão que é mais distante e tudo mais, vai ter um custo logístico muito maior para eles, mas pelo menos aqui a gente tem uma garantia que a gente consegue, né, embarcar isso daí de uma maneira mais coerente e conseguir entregar para eles lá. Nesse panorama mais global, né, a Ucrânia está passando ali por momentos delicados, eles são grandes produtores, a Europa, boa parte ali da África, a Ásia também precisa desse produto deles, mas hoje é muito complexo, né? Eu lembro lá no começo do conflito, eu estava fazendo estágio no escritório suíço que originava dessas regiões, né, de 3 portos principais ali no sul da Ucrânia, e a gente via às vezes até produtores lá e corretores também não cumprindo os contratos porque virou uma terra sem lei no começo. Então estava muito complexo, né? O grão começou a valer muito mais e pela disponibilidade ali do spot. Então, a gente pode, né, se os ataques forem recorrentes novamente, ver esse problema de como extrair o grão de lá. Então, isso acaba gerando oportunidade para o nosso mercado aqui. Muito bem. Problemas, infelizmente, de uma guerra lá, mas que pode ter um resultado positivo para o produtor brasileiro. Obrigada, Gabriel. Até semana que vem. Obrigado, gente. Até mais.